Em uma dura luta contra o Katakuri, Luffy relembra o que Rayleigh lhe ensinou. Fica ligado porque são uns flashbacks que a gente não tá acostumado a ver. Rayleigh diz para o Luffy que alguns guerreiros muito fortes conseguem ver brevemente o futuro. E pergunta assim para o Luffy, o que você vai fazer quando encará-los? O Luffy engole a carne e fala o seguinte, vai depender do jeitão do oponente. O Rayleigh simplesmente morre de rir e diz, cara, o caráter do oponente faz diferença para você? E concorda que ele nunca pensou dessa forma, cara. O Luffy sem senso nenhum fala, claro que o caráter de um oponente importa. Por que será que importa tanto, cara? Eu também não sei. O Rayleigh então diz que o Luffy é uma figura e que agora não é hora de descansar. E que vamos para o próximo treino. Aí o Luffy come de novo a carne e fala, claro. Esse sorriso do Luffy dá uma vontade de dar um beijão na boca dele. Agora retornando para a luta entre o Katakuri e o Luffy. Katakuri está cansado, mas mesmo assim ele grita, o que foi, chapéu de palha? Você desistiu? E o Luffy está no meio das pedras, cara, totalmente acabado, cara, sangrando pra tudo quanto é lado. Mas como é um anime shonen, a gente já sabe o que vai acontecer a seguir. Olha o bocão do Katakuri, você deixaria ele dar um beijinho na sua rosquinha? Só que sem alternar os fatos, o Luffy levanta. Claro que ele ia retornar. Katakuri diz o seguinte, eu aceito o seu desafio. Mas dá até dó do Luffy levantando, cara, parece eu levantando pra trabalhar. E mesmo calangando pra levantar, ele diz o seguinte, eu vou dar um fim nisso, se você aguentar até o fim. Katakuri então diz, eu já te dei a minha resposta. Ou seja, é uma situação em que ambos estão tentando superar os seus próprios limites. Só que, meu parceiro, como os dois estão cansados e olhando um para o outro, mostra de novo um flashback. Neste flashback é mostrado que o Luffy já conseguiu fazer sua quarta marcha nesses 2 anos de treinamento. Olha só a análise do Rayleigh. Ele já diz, você se cobriu com o haki do armamento, endurecendo toda a sua pele e aumentando a tensão da borracha. O velhão só piscou o olho na técnica do Luffy e já sabe de tudo. Mas a gente conhece o jeitão do Luffy, né? Ele pula e diz que isso não é tudo. E pelo que deu pra entender pelo Rayleigh dizendo para nós, ele usa a maleabilidade elástica da borracha e assim consegue alçar o voo. O Luffy ainda, com toda a sua confiança, diz, eu consigo fazer mais do que apenas voar. E vai até a montanha e fala, Gomu Gomu no King Kong Gun. E assim a montanha é dilacerada em pedaços. Rayleigh então entende muito bem o que o Luffy conseguiu fazer nesse golpe, que quando ele liberta toda a elasticidade potencializada pelo haki, seus ataques ficam bem mais poderosos. Ou seja, Homem Elástico é um nome muito bem apropriado. Só que comenta para o Luffy que isso não é o bastante, a melhor prova para provar isso é através da dor. E dá uma dedada monstra no Luffy, coitado. E só com apenas esse ataquezinho, o Luffy quebra todas as montanhas que estão em sua frente. Olha a cara dos monstros olhando essa situação. O Rayleigh provoca, ele falou que foi, um golpe já basta para te derrubar. E o Luffy ainda fica pulando e fala, que merda, hein, mano. Aí o Rayleigh pula em cima dele e fala, não é hora para ele ficar chorando de dor. Assim tenta dar um chute no Luffy, só que o Luffy se esquiva, atacando o Rayleigh com seu Gomu Gomu no Ori no Schneider. Mas, mano, isso é nada pra esse velho. Imagina esse velho no auge, mano. Ele dá uma baita de uma brincada com o Luffy falando, o que você tá tentando atingir aí? O Luffy frustrado nessa situação e usa sua nova técnica com toda a sua força, Gomu Gomu no Kongo Orogan. Mas só olha essa cena, meu parceiro. Ele tenta acertar o Rayleigh, só que o Rayleigh é que nem o Flash aí. O Luffy tá muito frustrado, cara. E ele só fala, como eu não tô conseguindo acertar você? Então que surge a questão do começo do vídeo. O que você irá fazer com essas pessoas que conseguem ver o futuro? E é assim que o Luffy volta para a batalha do Katakuri. Porque por mais que o Luffy ele seja uma pessoa que não pensa muito nas coisas, nesse tipo de situação acho que ficou muito na mente dele. E ele lança uma nova transformação. Com ares em volta do seu corpo e o haki sendo colocado de forma consistente, o Luffy lança o Snake Man. Ou seja, o Homem Cobra. Katakuri olha essa situação e só diz, Snake Man, então parece que você tem uma forma diferente. Luffy comenta, o seu haki da observação é de cair o queixo, por isso eu vou usar uma forma mais veloz. Mas mesmo com esse soco veloz, o Katakuri consegue prever o futuro. Katakuri pensa, por que ele está usando um ataque tão simples a esta altura da luta? Só que ele não conseguiu prever esse soco. E não satisfeito com esse soco, o Luffy lança outro e acerta novamente. O Katakuri fala, o que tá acontecendo aqui? E como ele me atingiu pelo lado? Katakuri diz, eu tinha certeza que eu tinha desviado desse ataque, só que ele entende uma coisa deste exato momento. Ele fala, agora eu entendi como realmente funciona esta técnica. Depois de ter entendido, o Katakuri consegue desviar e se desvia de um jeito muito estiloso. E o Luffy não satisfeito, ele lança um novo golpe, Gomu Gomu no Jeto Kavaren. O Katakuri consegue prever este novo ataque do Luffy e consegue se defender com suas próprias mãos, usando o haki do armamento, só que nem isso foi o bastante, porque várias salas foram
foram quebradas com um soco do Luffy, e assim o Katakuri é arremessado, só que ele mesmo assim consegue ficar de pé. Por ver o Katakuri de pé, o Luffy parte para cima, só que ele ainda usa o seu haki da observação e prevê o ataque do Luffy, se transformando totalmente em Mochi. Com bastante perseverança, o Luffy diz: está muito longe de acabar, só que o Katakuri vira o Ace. E com essa animação impecável de One Piece, o Luffy usa outro ataque tentando acertar o seu próprio irmão, coitado. Brincadeiras à parte, mas tentando acertar o Katakuri. Ele se dá esse drible mesmo numa rosquinha. Katakuri então afirma: eu sou mais forte e mais veloz que você. Mas o Luffy ainda tenta alcançar o Katakuri, só que mesmo assim o Katakuri usa um golpe contra o Luffy. O nome do golpe é Mochi Fatiado. Este golpe faz com que o Luffy, mesmo nesta forma veloz, esteja grudado dentro da prensa do Katakuri. E assim o Katakuri fica girando o Luffy que nem um Beyblade. E o Luffy, meu Deus, esse bagulho é tão grudento. E fala que não consegue se livrar desse Mochi e fica muito enjoado. Luffy, pare com essa porcaria, cara. O que você tá fazendo? E fica alertando o Katakuri: pare já. Como se o Katakuri tivesse esse sentimento de tirar o Luffy mano, de verdade, esta parte aqui é foda demais. O Katakuri só olha com os olhos esbranquiçados e diz: acabou, chapéu de palha. Aumentando toda a potência dos seus músculos, ele joga o chapéu de palha no chão e dá um grito tão determinado contra o Luffy que parecia que a batalha acabaria ali. Olhe apenas o ambiente e os destroços como ficaram depois do Katakuri arremessar o Luffy com tudo no chão. E gente, é assim que fica um cara que faz academia depois de tomar 5 copos de creatina. Olha o buraco que o Katakuri fez no chão, com certeza é a privada da Thaís Carla. Se o seu soco é mais veloz que o futuro que eu vejo, então eu irei superá-lo. E assim o seu futuro estará estilhaçado. E diz: você me ouviu, não é chapéu de palha. Ô Luffy, que merda, mas que dor, hein? E sai voando dizendo que tá morrendo de fome. Já dá pra perceber que o Katakuri já tá começando a ficar na ofensiva contra o Luffy, só que o Luffy olha pra ele dando risada. Katakuri fala: que você acabou de dizer agora, meu parceiro? O Luffy então comenta: eu disse tudo que estava na minha mente, e solta um Gomu Gomu no Jeto no Kavarin. E o Katakuri fica usando o seu soco de Mochi, mas olha que incrível, a velocidade dos dois parece que estão muito adequadas. Cada soco fica socando a mão um do outro. E não apenas isso, o soco também arregaça a cara de cada atingindo o Katakuri e também o próprio Katakuri atingindo o Luffy. Eu só não entendo o drama da Toei, só o Luffy sangra muito, né? O Luffy tentando acertar mais um soco no Katakuri, só que acontece o seguinte, mano, eles trocam socos novamente e ele fica gritando de dor, falando ai, ai, ai. Aí ele solta o seu Python e literalmente o Katakuri desvia de seu soco e acerta com seu Mochi flamejante. Desta forma, os dois se acertam e os dois são jogados para longe. O Luffy tenta acertar o Katakuri de uma forma em que ele não veja, mas ele consegue se defender. E diz: e agora, Luffy, o que você irá fazer? Isso foi até uma técnica de manipulação pra deixar o Luffy pensando mesmo o que ele vai fazer neste exato momento. Porque só observa a cara dele de frustrado. E o Katakuri diz: que interessante, pode ver. Ou seja, ele conseguiu prever o próximo golpe do Luffy. E assim o Luffy se prepara para o seu próximo ataque. E é um ataque, cara, que é uma técnica que você só vê a cada 10 anos, que é Gomu Gomu no Mamba Negra. Começa a chover socos pra tudo quanto é redor. E é uma técnica muito interessante, porque o Katakuri ele realmente está se esforçando para se proteger deste ataque. E de verdade, esses ataques começam a atacar até mesmo os pontos mais fracos do Katakuri. Sua rosquinha já começa a coçar. O nosso homem da rosquinha, vendo que não conseguiria ficar muito tempo ali, ele então se arremessa para a frente. Desta forma, contra o Luffy fica mais fácil. Por quê? Porque ele só segue o fluxo dentro desta maneira. Parece que ele está dançando em cima dos braços do Luffy, mas mesmo assim, às vezes ele é até jogado, arremessado, chutado, coitado. Só que no final das contas ele consegue sapatear em cima e virando até Mochi em cima dos braços do Luffy. Ou seja, mesmo nesta forma veloz, o Katakuri é muito bom com o seu haki da observação. E o ataque que ele dá no Luffy, que você vai ver agora, mano, é impressionante. Olha a cara, mano, do Luffy. Ele é jogado com tudo em várias salas dentro desta aba. Ele afirma para o Chapéu de Palha: o próximo ataque será o seu fim. Luffy então, levantando dos destroços, só comenta: eu vou te derrotar, custe o que custar. Essa é a ambição de um garoto que quer derrotar um homem com mais de 1 bilhão. Katakuri novamente se transforma no Ace. E o Luffy, de novo, cara, tá trazendo vários gatilhos aqui. Mas brincadeiras à parte, o Katakuri fala que vai acabar com seu sofrimento. E o Luffy: não precisa, cara, eu já estou preparado. E agora que mostra uma das partes muito importantes dentro desta luta, que é uma conversa entre o Rayleigh e a sua esposa Shaq. Shaq fala para o Rayleigh se o Monkey, será que ele está bem? O Rayleigh toma sua pinguinha e fala: sei lá, mano. E a Shaq afirma uma coisa
coisa que ele tinha dito há muito tempo. Apenas aqueles que vivem no presente podem dar início a uma nova era, afirmando que foram palavras que ele disse há muito tempo atrás. O Rayleigh diz: eu realmente disse isso há muito tempo? Mas por que eu disse que isso é algo muito importante? Porque dentro de One Piece a confiança é tudo. O Rayleigh então coloca mais cachaça no seu copo, começa a girar, e ele começa a lembrar do Gold Roger quando ele era mais novo, e só diz as únicas palavras que tem a dizer: supere seus limites, Monkey D. Luffy. Luffy usa o seu melhor ataque, e também o Katakuri usa o seu melhor ataque, e é assim que essa batalha irá ser encerrada. Katakuri com seu mote fatiado e o Luffy com seu King Cobra, eles arregaçam um ao outro. E fica essa cena de mangá espetacular. O resto vocês já sabem o que acontece. Já aproveita e me siga.